Depois do Sop iniciando o último capítulo com seu suposto haki do rei, que eu honestamente tenho muito medo que vire realidade, a gente vê a capa desse capítulo, o Sop com o chapéu de rei dos piratas num visual completo de Capitão Pirata e sua própria Jolly Roger no seu chapéu contando sua história para uma equipe editorial. Muito engraçado, né? Porque a gente ouve muito o termo pós-verdade aqui no mundo real, mas nesse caso seria o termo pré-verdade, porque as coisas que ele contam viram verdade depois que ele conta. Vamos falar então do capítulo 1025 de One Piece, intitulado Dragões Gêmeos. Finalmente eles dois se encontram, o Kaido e o Momonosuke nas suas formas dracônicas, finalmente um de cara pro outro. E eu não consigo parar de pensar que o único erro que o Vegapunk ele cometeu para considerar essa fruta como uma falha é pelo fato dela ser uma versão Shiny. A gente conhece as versões de Pokémon, né? Pra quem é mais familiarizado, as formas normais e as formas Shinies, e eu não consigo tirar isso da cabeça que, até o momento, a única diferença que essas duas frutas têm é o fato de uma delas ser uma versão Shiny da outra. E isso não interfere em nada além da própria skin deles. Tivemos também a última página colorida nesse capítulo, completando assim o banner completo dos personagens mais populares de One Piece, galera. Muito insano esse banner, muito bom. Imagina colocar isso numa parede assim, ó, enorme. Mais um detalhe que eu queria aqui comentar sobre essa última parte dessa página, desse gigantesco banner, é sobre o Barba Branca. Reparem só como o visual do Barba Branca quebrando o ar com uma coloração preta. Será que não seria o haki do armamento usado nas vibrações dele? Importante esclarecer isso, porque na versão do anime, a coloração dessas vibrações tem por efeito cinza ou prateado ou esbranquiçado, enfim, uma coloração um pouco mais clara, numa época em que não existia coloração preta para exemplificar o haki do armamento sendo utilizado, mas tem um detalhe, galera, provavelmente não é esse o caso, já que na coloração oficial do mangá, a versão digital colorida do mangá, já era utilizada essa coloração preta nas vibrações do Barba Branca. Tudo bem, não era uma coloração vinda direta do Oda, era uma versão colorida oficial ainda assim, mas é bom que assim reforça agora com a coloração do próprio Oda, ele colorindo nessa mesma versão, nessa mesma tonalidade, o que não impede uma coisa ser também útil à outra, já que o visual dos raios do armamento também se parece muito com as vibrações, poderia muito bem ser o caso do Barba Branca estar ali usando os dois ao mesmo tempo. E antes da gente continuar, galera, lembrando que a gente está na contagem regressiva para bater a meta de 500 mil inscritos e eu pretendo fazer pelo menos uma collab aí maneirinha, presencial aí, que já está encaminhado de acontecer, então não deixa de se inscrever. Então começa o capítulo com o Momonosuke não conseguindo voar, porque ele ainda tem medo de altura, né? É importante lembrar que esse trauma foi advindo de quando o Kaido ele ameaçou jogar ele no alto, lá do alto do palácio, né? Aquela cena onde gerou realmente uma série de traumas nele. O que é irônico, porque quando o Momonosuke ele viajava com seu pai lá no navio do Roger, eles estavam lá pendurados por um polvo gigante, né, que levitava o navio deles, que fazia o navio deles flutuar, e ele não tinha medo de nada, ele via o horizonte daquela altura e ele não tinha medo de nada. Então você vê o contraste disso depois acontecendo agora, refletindo até hoje nele. Agora lá de cima da caveira, o capítulo passado ele terminou com um clash de Raimei Haki entre a Yamato e o Kaido, e agora a gente vê que o Kaido ele chega a sangrar na cabeça com esse golpe, né? A testa dele sangra um pouquinho, enquanto a pele da Yamato começa a rachar. Eu fiquei, caraca, o que aconteceu? Gara? Ou tá virando Super Saiyajin Blue da primeira vez? Que tá rachando o corpo dele? O que tá acontecendo? Mas o que acontece é que ela se protegeu com uma técnica nova chamada de Kagami Yama. E isso é muito curioso, galera. Eu fui pesquisar um pouco sobre isso porque existe lá no Japão essa montanha de mesmo nome, chamada de Kagami Yama, que traduzindo seria montanha espelhada. E o mais interessante, galera, desse monte é que ele é conhecido pela sua trágica e mítica história de amor da princesa Sayo, ou poderia ser dita como Sayohime, que em algumas das suas versões, no fim, acaba se transformando em pedra. Tem até um personagem que eu achei chamado Yamato na história, mas que não se encaixa muito no contexto aqui, e que inclusive alguns dos livros sobre esse conto se
encontram na província de Yamato, lá do Japão, né? Curiosamente. Então, talvez tenha sido ali só uma forma, uma liberdade poética ali do Oda de exemplificar isso, essa carapaça, como se a Yamato tivesse se transformado em rocha, assim como essa personagem, essa princesa, nesse conto, mas depois ela quebra essa carapaça e assim consegue só utilizar mesmo como uma técnica. E no meio dessa luta, eles dois conversam várias coisas, galera. Primeiro, o Kaido ele dizendo como a Yamato está sempre sozinha, mas a Yamato ela rebate dizendo que isso não é verdade, e na hora ela lembra do Ace. Por que será que ela lembrou do Ace, né? Porque o Ace, ele não me deixava sozinha, porque o Ace me preenchia de uma forma que nenhuma outra pessoa conseguia. Eu me sentia completa e preenchida até a alma. Sério, galera, eu vou lembrar aqui mais uma vez essa ideia. Com certeza o Ace pegou a Yamato. Eles só não deixaram isso explícito porque... Sexo! Não pode falar disso. Mangá pra infanto-juvenil, pelo amor de Deus. Mas com certeza isso aconteceu. E o Kaido depois dizendo que não adianta quantos nomes ela decida usar, que ela não pode negar o seu sangue. E abre aspas aqui quando ele fala: você é descendente de um Oni. Você não pode ter amizade com os humanos. E logo depois a cena bizarra, galera, do Kaido arrebentando ela com a expressão ali, você vê a expressão que ele faz, a verdadeira expressão de um Oni ali arrebentando ela enquanto ela tava no chão. Incrível como depois disso ela simplesmente levanta como se pouca coisa, não digo que nada, mas que pouca coisa tivesse acontecido, né? Ou seja, não aconteceu quase nada. Mas é muito interessante a forma com a qual o Kaido ele se refere a ele mesmo como se ele fosse de outra raça, quando ele fala você é descendente de um Oni. E eu acho isso muito interessante porque a gente nunca teve de forma tão explícita assim a existência de uma raça exatamente composta de Onis, né? Que são figuras mitológicas do folclore japonês, etc. A gente conhece. A figura do Kaido, ela representa isso como uma referência externa pra gente, mas isso ser colocado como algo dentro da obra, como se a existência de Onis fosse realmente presente dentro da obra, mesmo que talvez uma raça quase em extinção, talvez, ainda assim é algo muito curioso, porque a gente tem, por exemplo, o nome da ilha de Onigashima, que tudo bem, é uma referência direta de dentro da obra, mas eu ainda achei muito interessante a forma como ele deixa quase que escancarado, talvez, dependendo da tradução oficial, quando sair não soe tão escancarado e direto assim, mas ainda assim eu achei que talvez isso possa ser um indício de que ele é composto de uma outra raça que não a de humanos. Talvez ele também possua sangue dessa suposta raça de Onis, além da, talvez, a própria raça de gigantes normais que a gente conhece, enfim. Será que a raça do Wars, por exemplo, com a qual o Kaido ele se parece muito, principalmente em relação aos chifres, será que seria antigamente chamada de uma raça de Onis e não necessariamente só de uma raça de gigantes genéricas? E um comentário que eu queria compartilhar aqui com vocês que o Bruno Silva fez lá no grupo do canal no Face, link na descrição inclusive. Ele falando sobre a relação de pai e filha que existe entre a Yamato e o Kaido. Vocês já repararam que a Yamato ela usa praticamente a mesma forma de batalha que o Kaido? A mesma arma, várias técnicas parecidas. Isso não é uma coincidência. E você repara no capítulo passado, quando a Yamato ela pergunta: pai, você quer me matar? Você realmente quer me bater? Você quer me machucar? Você quer realmente me matar? Isso tudo, galera, é porque no fundo ela realmente se importa. Ela realmente gostaria de ter uma relação de pai e filha com ele. E pelo fato dela querer que essa relação de pai e filha exista e seja real, independente de todo o trauma, independente de tudo que aconteceu entre eles de ruim com ela, de ruim, ela ainda deseja isso por conta de relação sanguínea. Isso é o segundo motivo pelo qual ela quer ser o Oden, porque a gente sabe que o Kaido ele é o maior fanboy do Oden praticamente, né? Ele viu a morte grandiosa que o Oden ele teve e eu arrisco dizer que o Kaido ele quer superar a morte que o Oden ele teve diante dele, porque o Kaido ele não quer simplesmente morrer, ele quer um contexto gigantesco para que ele tenha uma morte gloriosa, ele quer encerrar a sua vida de forma grandiosa, assim como o Oden ele fez, tanto
que ele fala para os bainhas aqui, né? A vida de um homem, ela só se realiza, ela só se completa depois da morte, enfim, algo assim que ele fala com os bainhas. Então ele deseja isso também. Só que onde entra a Yamato ela querer ser o Oden nessa história? Porque ela consegue perceber a admiração que o Kaido ele tem pelo Oden. Então, se ela se tornar o Oden, se ela conseguir se igualar ao Oden de certa forma, né, com questão de personalidade, enfim, de feitos, dessa forma ela também vai conseguir a admiração do pai dela. Mas continuando o capítulo, o Momonosuke ele aparece atravessando por dentro do castelo de Onigashima vários dos andares e isso, cara, isso é de uma safadeza do Oda sem limite, porque os caras eles ficam ali 30 capítulos subindo escada, e sobe escala, ao invés de só dar um pulão pra cima e arrebentar tudo com Gear 4, não, aí vai, corre, aí você pega agora, tu acha, por exemplo, né, que o negócio vai demorar pra caraca pra acontecer de novo, já que só pra subir as escadas demorou, imagina pra subir até a ilha, pra subir até o topo da ilha de Onigashima, lá no topo da caveira vai levar 1000 capítulos. Mas não, ele simplesmente sai arrebentando por dentro do castelo e todos aqueles núcleos que a gente vê que estão completamente separados, vários dos personagens ali isolados, cada um tendo essa mini luta ali em stand-by. Você vê o Kid e a Big Mom lá não estão fazendo nada praticamente um com o outro, mas você vê que todos aqueles diferentes núcleos parece que viram um só via a presença do Momonosuke quando todo mundo volta os seus olhares pra ele e todo mundo parece que tá num único núcleo só. E de volta ao topo da caveira de Onigashima, a Yamato com seu Haki do Rei vazando da clava, você vê que ela tá, meu amigo, ela tá continuando a batalha. E aquele Haki do Rei vazando da clava, vocês têm que lembrar que o Zoro ele fez a mesma coisa lá em Dressrosa também. Foi um mini resquício, mas ele também fez e vale a pena aqui lembrar também. Isso é evidência de Haki do Rei. A gente achava que era armamento, porque ele tava usando armamento também. Mas isso, depois que a gente teve o esclarecimento, depois do capítulo 1000, por exemplo, isso tá claro, isso é Haki do Rei. A gente sabe, a Yamato ela consegue usar. Tassiano tá aí duvidando até hoje, desculpa, mas herege. E o Luffy aparecendo na sua forma Snake Man e acertando o Kaido junto da Yamato, ambos com golpes nomeados de serpente, né? O nome do golpe da Yamato também tendo a ver com cobra, citando o nome de cobra e assim fazendo esse paralelo entre os dois, e também o Kaido logo em seguida se transformando na sua forma dracônica, obviamente que para apanhar, porque é só isso que ele sabe fazer na sua forma de dragão. Ele com certeza vai entrar na sua forma de dragão para poder apanhar do Momonosuke. Isso faz total sentido, além do paralelo entre eles dois, obviamente, porque a gente precisava da cena em que os dois dragões estivessem se enfrentando, e é isso que é mostrado na última página desse capítulo, a incrível página dupla dos dois se encarando, primeiro pelo menos com o Momonosuke ali com aquela expressão ainda de medo, só que o Luffy em cima do Momonosuke lá, meu amigo, só na pose, incrível a pose do Luffy ali, sem medo nenhum da presença do Kaido, e essa última página sendo uma referência à pintura Shenlong lá no templo Kenin em Kyoto. Alguns anos antes desse arco de Wano, inclusive, começar, o Oda ele tirou uma foto lá na frente dessa pintura dos dois dragões, então talvez tenha servido de inspiração aí para ele desenhar essa última página do capítulo. O Momonosuke ele termina dizendo que vai se tornar o Shogun de Wano, então bem legal que ele tá ali um pouco mais confiante de si também, junto do Luffy em cima dele e tal, até transparece, né? No caso, contagia. A confiança do Luffy acaba passando também pro Momonosuke e a Yamato continua de pé. Isso é muito interessante, galera, porque a gente esperava muito que a Yamato ela fosse cair no momento em que o Luffy chegasse pra assim fazer a cena do Luffy, caraca, o que você fez com a Yamato? Ele ficasse putaço e assim fosse pra cima do Kaido, mas não. Os três ainda estão de pé. Ou seja, de acordo com o conto do Momotaro, o Momonosuke ele já tem ali o macaco, que seria referência ao Luffy, tem também o cachorro, que indiretamente seria referência ali à fruta da Yamato, tendo a ver também com canino, só faltaria realmente o fazão. Será que o Marco ele vai ter uma participação nessa batalha contra o Kaido diretamente? Até seria legal pela referência, mas eu não acho que isso vai acontecer porque o Marco ficaria completamente isolado narrativamente desse núcleo de personagens que agora está se enfrentando. Todos esses personagens, eles têm uma relação mais que direta
um com o outro e só eles têm isso. O Marco ele não tem uma referência tão direta assim. O Momonosuke ele precisa estar lá, a Yamato, filha do Kaido, precisa estar lá e o Luffy também. O Marco ele não se encaixa muito nesse grupo final que tá pra enfrentar o Kaido agora, então dificilmente ele vai também participar dessa batalha, apesar de que eu acharia também legal se ele tivesse uma participaçãozinha. Enfim, galera, esse foi o capítulo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez lembrando, 500k cada vez mais próximo, então se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos que saem sempre aqui sobre One Piece. Então até a próxima, tchau!